Pelo menos no meu caso, que a professora também comentou muito bem a questão da boa vontade, né? Mas enfim, trabalho com 2 turmas com almanac do aula de língua portuguesa, né? No início, o que acontecia? A gente sabe que o conteúdo é extenso, né? E aí eu pensei, como é que eu vou fazer para trabalhar com almanac? Então a gente resolveu tentei dialogar com eles lá e a gente resolveu fazer escolher um dia na semana para a gente trabalhar o almanac, que se intitulava o Dia do Almanac. Então a gente trabalha sempre às segundas-feiras com o almanac da rede. E aí é muito interessante, assim, porque, como a professora Sandra também comentou, a questão da própria motivação, da mudança de postura, né? Porque o nosso aluno ele tem autoestima muito baixa. E o almanac vem para resgatar isso também. Primeiro para motivá-los a escrever, porque todo mundo tem pavor disso. Eu trabalho também com o 3º ano, pré-vestibular. E aí eles chegam quando trabalhar a redação, eles não conseguem escrever, né? Porque muitos alunos às vezes nunca escreveram uma redação. E aí no 3º ano não sabem. Então no 1º ano, começar com o 1º ano é muito bacana, né? E também, só ratificando o que a professora Sandra comentou, você com o almanac, você não trabalha só a redação, você pode tirar todos os conteúdos de português você pode trabalhar. E é isso que eu faço com eles, né? E aí a gente começou a trabalhar toda segunda-feira, a gente trabalha o almanac da rede nas primeiras aulas. E por que na segunda-feira? Né? Por que a gente escolheu na segunda-feira? Porque vocês devem saber, quem dá aula na segunda-feira de manhã, sabe que teve um final de semana, sabe que as turmas são imensas, sabe que todo mundo quer contar. Seja o menino contar que o jogo que o Flamengo ganhou, seja que o Flamengo levou goleada, perdeu de goleada, seja a menina lá que ficou com o rapazinho lá que ela estava querendo, seja contar a micareta que ela foi no final de semana. Né? Então eu não conseguia dar aula antes por conta disso. Né? E o que aconteceu? Eu comecei estrategicamente, óbvio, né? A falar, não, a gente agora vai transformar tudo isso que vocês estão contando em história. Eu quero que vocês me contem isso, porque eles vinham, professor, não está acontecendo. Não, eu não quero saber, eu quero que vocês escrevam, vamos lá, todo mundo usando o almanac. E aí a gente começava a diversificar, às vezes uma situação mais críticas e tal, a gente, vamos fazer um tema de dissertação com isso, né? Vamos escrever uma mensagem para o namoradinho lá que vocês conseguiram. E aí isso foi mudando completamente a postura deles, sabe? Assim, até o aluno, como a professora comentou, o exemplo do próprio Ismael, né, que era o mais bagunceiro, o aluno mais bagunceiro, ele passou a escrever. Eu lembro que um dia teve um aluno meu do 3º ano do ano passado, que ele foi à escola pegar lá o diploma e ele foi me visitar. E quando ele chegou na sala, isso você está imaginando que sai da minha cabeça, assim, ele chegou na sala, quando ele bateu na porta, estava todo mundo concentrado escrevendo. Aí ele chegou para mim, porque a turma do ano passado era terrível dele, né? Ele falou, Tânia, o que você fez? Como que eles estão fazendo o quê? Eu falei, eles estão estudando. Aí ele, não, eles não estão estudando, isso não é normal. Eu falei, é normal sim, eu nem te conto o segredo. Falei para eles. Então, os alunos começam a escrever. E aí, essa questão de você resgatar a autoestima é bacana porque eu, por exemplo, no início, eu pedia para eles lerem, porque todo mundo tem que ler as histórias. E aí ninguém queria ler, que é o de praxe. Todo mundo, não vou ler e tal. E aí eu escolhi um leitor oficial. Quem vai ser meu leitor oficial hoje? Porque aí ficava aquele bando de almanac na mesa para ler. Só que aí o que acontece? Quando você tem o seu texto lido por outra pessoa e que as pessoas gostam, né? Que é diferente de eu ler o meu texto aqui, Tami, e outra coisa é pedir para a professora Janaína ler o meu texto, né? Eu ouvir o meu texto pronunciado pela boca de outra pessoa é diferente, isso é bom. Né? E aí eles começaram a se sentir valorizados com isso. E aí eles queriam escrever mais histórias para poder ter a história lida, e assim foi assim, sucessão, sabe? E aí, a partir de então, eles não queriam mais que ninguém lesse, sabe? Então eles começavam a trocar, porque às vezes a gente faz isso. Então vamos supor, a professora a Janaína vai ler o texto da professora Sandra, e a Sandra vai da Janaína. A gente faz essas trocas, assim, porque eu sinto que isso eles gostam, de ter o texto deles lido por outra pessoa. E os outros alunos também querem ser os bagunceiros, por exemplo. Eles também queriam ser lembrados, eles também queriam fazer parte daquele grupo, centro das atenções. Né? E aí isso, gente, tem funcionado, sabe? Eles têm escrito cada vez mais. Como também a professora falou, eles não sabem fazer nada se não levar uma vantagem, é óbvio, né? Mesmo que você discursa dizendo que é importante para a vida deles saber escrever e tal, saber ler, não adianta, né? Você tem que negociar. E aí no primeiro bimestre, eu comecei assim, dando um ponto para quem fizesse o almanac. Quem
fizesse algumas histórias do almanac. Só que eu senti que eles começaram a se empenhar. Porque eles até falaram assim, professora, postou um ponto. Não, você tem que ter consciência de quanto vale um ponto. Então vamos lá, vamos produzir. E aí eles começaram a se empenhar. Isso me era tanto que no segundo bimestre eu falei, não, eu vou dar 2 pontos para quem fizer o almanac. Quem tiver no mínimo 5 textos do almanac. E aí, quando chegou agora no final do segundo bimestre, eu fui olhar os almanacs, que a gente foi ver quantos textos eles tinham produzido, e para minha surpresa, graças a Deus, assim, graças à produção, fiquei muito contente, porque muitos, a grande maioria, tinha mais de 5 textos, a mais. E assim, eu não faço só mensagem com eles, sabe? Texto dissertativo, a gente pegava textos de jornal, eu comprava assim, passava na banca, comprava esses jornais de 50 centavos, né, e pedia para eles trazerem. E a partir daquilo, a gente começava a identificar os elementos do almanac. Né? Isso aqui é o quê? Até para eles identificarem o tipo de texto. Eu distribuía as matérias para eles e aí falava assim, o que é isso aqui? Isso aqui tem o quê? Tem tema, né? Tem premissa, se tem tema e premissa, isso aí não é uma narrativa. Né? Então eles começam a saber, a aprender mesmo de uma forma melhor a questão da própria interpretação que você comentou. Então quando eles chegarem, por exemplo, numa prova como o Enem, que existe muita interpretação, eles vão ler um texto e vão saber identificar no texto qual é o tema, qual é a premissa, o tipo de narrador. E em relação ao tipo de narrador, por exemplo, voltando à questão das histórias, às vezes as meninas falavam, professora, eu queria muito contar o que aconteceu no final de semana, mas se eu contar, vai ter gente aqui na sala que vai saber quem é, né? Vai saber quem são os personagens. Aí eu falei, não precisa você contar em primeira pessoa, porque a gente não tem lá no almanac que você pode contar a terceira pessoa, então você narra em terceira pessoa. E aí assim eles faziam, né? E assim eles fazem. Né? E aí, em relação à própria questão do almanac online, a minha escola tem um pouco de dificuldade, como eu já relatei. Né? Porque como o pessoal da informática só chega às 9, 10 horas, a gente não tem muita facilidade com isso. Mas isso não é empecilho para a gente trabalhar em sala, porque a gente produz muito, tem produzido muito. Né? Eu já chego na sala e já estão com o almanac no monte. Né? Então, quer dizer, o problema de trazer o livro, que às vezes esqueci o livro em casa e tal, eles lembram, sabe? Eles pegam o almanac e põem. Às vezes eu chego na sala de aula, que a professora, a gente vai usar o almanac hoje, né? Às vezes eu estou chegando no corredor e a professora só tem que ler a história de fulana de tal. Hoje pede para ela ler, é muito bacana. Sabe? Eles fazem o almanac no final de semana, eles comentam sobre o almanac. Às vezes eles chegam na sala, olha só, professora, o fulano lá do CIEP, não sei das contas, a professora nem usa o almanac, você sabia disso, professora? Aí me fazem fofoca, sabe? Nem usa o almanac, professor. Eu falei que a senhora usa direto o almanac e que a gente está aprendendo a escrever muito, assim, por causa do almanac. Então, assim, da mesma forma, né, que eu estou dando meu depoimento aqui, eu achei isso muito bacana o depoimento da professora Sandra, porque ela é isento, que de repente você pode falar, também trabalho na equipe, né? Mas não, sabe? É real, vocês podem ver que as minhas palavras dialogam com as palavras dela, né? Então, não é algo isolado. Não é somente eu que acontece isso, né? É na escola e com as mesmas dificuldades que todos nós conhecemos muito bem, da rede estadual de ensino.